Muito triste, né, Suiane? A morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos, ontem, reacendeu, inclusive, o alerta sobre o câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino. A artista havia sido diagnosticada com a doença em 2023 e, após um período de tratamento, enfrentou novas metástases. O caso não é isolado. Médicos de diferentes países classificam como assustador o aumento dos casos desse tipo de tumor em pessoas mais jovens, com menos de 50 anos, inclusive. Nós vamos conversar agora com o doutor Danilo Fonseca, ele que é oncologista, para explicar um pouco mais para a gente sobre esse câncer. Doutor Danilo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Carla. Doutor, boa tarde, Suiane. Fomos pegos de surpresa, né, assim, com a morte da Preta Gil. Inclusive, ela estava em Nova York, aí, fazendo um tratamento experimental. E, de fato, Preta, desde que deixou a público, nos trouxe a informação de que havia sido diagnosticada com colo retal. Ao mesmo tempo, também acendeu uma chama muito forte da importância de nós nos cuidarmos. Ela foi diagnosticada antes dos 50 anos de idade. E esse exame, inclusive, da colonoscopia, ele era indicado antigamente, né, doutor Danilo, a partir dos 50. Mas hoje não. Hoje a indicação dele é, inclusive, ali nos 40, 45 anos, não é isso? Explica um pouco mais para a gente da importância desse exame. Bom, Carla, primeiramente é importante entender que a incidência de câncer de intestino grosso, que é o coloretal, está aumentando, em jovens especialmente. Em jovens especialmente, o que é que acontece? A gente tem visto pessoas com 20 anos até, com 30 anos, com 40, sendo acometidas pelo câncer coloretal, que é algo que era menos frequente anteriormente. E de forma que isso mudou as recomendações que nós temos científicas de proteção, de evitar o câncer. Nós tínhamos a recomendação de que todo mundo, todas as pessoas que chegassem aos 50 anos, começassem a fazer algum exame de proteção. E esse exame poderia ser a colonoscopia, que é aquele exame que vai olhar todo o intestino com uma câmera, ou mesmo o exame de fezes, né, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E veja, isso mudou as recomendações atuais, nos informam que a gente deve começar aos 45 anos de idade. Talvez, eu imagino que dentro de algum tempo vai diminuir para 40, porque a incidência tem aumentado. E veja, algo que nos preocupa bastante é que a principal causa de morte por câncer atualmente entre pessoas de 20 a 50 anos já é o câncer de intestino. É a principal causa de morte nessa faixa etária. Né? Daí a importância da gente se prevenir. É isso aí, doutor. Inclusive, a Preta Gil, né, descobriu o câncer já em um estado avançado. E como o senhor acabou de trazer também, a gente vê esse número de câncer coloretal crescendo em pessoas até 50 anos. Existe algum perfil, digamos assim, de risco específico em relação a isso ou não? Bom, uma pequena parte das pessoas, elas nascem com um DNA, que a gente chama de variante patogênica, seria uma alteração de DNA, uma mutação, que é familiar, que é genética, que pode vir dos pais, herança, vem de herança, né? Mas isso é a menor parte dos casos, e aparentemente, pelo que foi tornado público da Preta Gil, não me parece o caso, né, que esteja realmente ligado, mas existem casos relacionados à herança genética. Esses casos, eles podem estar relacionados a câncer em estágio, em idade muito precoce, né, em torno de 20 anos, 25, 30, e esses casos precisam de proteção, de
rastreio, que a gente fala, né, de prevenção, a partir de 20 anos de idade, que é a colonoscopia. Mas, como eu falei, isso seria a menor parte dos casos. Mais ou menos 5%, 5 a 10% dos casos teria essa herança genética. 90% das vezes, e é preciso destacar, o motivo do câncer coloretal está relacionado principalmente a estilo de vida, né? A fatores ambientais, ao sedentarismo, a obesidade, a falta de atividade física, ao consumo de álcool, de tabaco, né, o tabagismo. E aí vem a pergunta, por que está aumentando a incidência em jovens? É por isso, porque o estilo de vida da população mudou nas últimas décadas, e isso tem aumentado a incidência de câncer coloretal. É muito preocupante mesmo, doutor, e a gente, inclusive, faz esse alerta aí, né, para quem está assistindo aqui ao nosso programa da tarde, da importância da prevenção. Né? Quando o doutor Danilo fala que esse câncer tem aumentado muito em jovens, é exatamente por conta da vida mesmo, né? Então, a gente faz esse alerta, inclusive, doutor Danilo, falando aí sobre o exame da colonoscopia, quando eu completei 50 anos, eu fiz esse exame e eu fiquei com muito medo, porque ainda assim existe também muito esse tabu, né? A coisa que acontece também com os homens quando tem que fazer o exame da próstata. E eu queria, inclusive, dar o meu testemunho para quem está nos assistindo, que eu, durante muitos anos, eu fiquei na minha cabeça com aquela história do exame da colonoscopia. Eu coloquei tanto medo em mim que esse exame era um terror e não foi nada daquilo do que eu imaginei. E depois que eu fiz o exame, eu disse, nossa, por que eu fiquei com tanto medo de fazer um exame que, na verdade, eu já poderia ter feito antes? E a própria Preta Gil, ela deu várias declarações onde ela disse que ela ficou protelando muito esse exame, que ela poderia até ter descoberto antes. Eu vi, inclusive, doutor, ela falando a respeito da fezes dela, né, que vinha com sangue, que já estava aparecendo ali os sinais. Foi justamente aí o sinal onde ela acabou descobrindo que estava aí com câncer. Com câncer, né? Ela viu que a fezes estava achatada. E eu queria, inclusive, aproveitando a oportunidade da sua presença maravilhosa aqui, o senhor que é um cientista na área da oncologia, nos deixasse aí um alerta para a população em relação a esses sintomas e essa questão realmente da prevenção. Esses sintomas para o diagnóstico precoce, doutor, por favor. Bom, eu vou fazer um paralelo com o caso da Preta Gil, com o que se tornou público, né? O que nós sabemos do caso dela, para ajudar justamente a população, as outras pessoas. Quando o que foi tornado público no caso dela é que ela já descobriu a presença de linfonodos, que são os gânglios próximos do tumor. Quando se descobre um câncer dessa maneira, as chances de cura já são menores, ainda que exista a chance de cura, né? Mas, uma vez que se descobrem com linfonodos, essa chance de cura, né, a taxa de recidiva, ela aumenta. E o que acontece? Então, a colonoscopia, ela tem o objetivo de detectar o câncer antes mesmo que ele se manifeste. Ou seja, pacientes que não têm nenhum sintoma devem fazer para retirar já, caso exista alguma lesão. E se você me perguntar qual é a lesão que, em geral, aparece na colonoscopia, é um pólipo. E esse pólipo, ele começa como benigno, pré-maligno. Ele não é maligno ainda e ele pode se transformar num câncer ao longo do tempo. Então, você faz a colonoscopia para descobrir precocemente, para que a lesão esteja pequena ou, eventualmente, nem tenha virado ainda maligna. Então, é muito importante entender que, caso a gente espere o sintoma aparecer, a lesão vai estar maior. Talvez já vão existir gânglios, os linfonodos, como no caso da Preta Gil. E, claro, ainda tem chance de cura. Sensivelmente não foi o que aconteceu no caso da Preta Gil. Nós sabemos que ela tratou em 2023, ainda com o intuito de cura, mas teve uma recidiva aí mais ou menos no meio de 2024. Essa recidiva a gente chama de metástase à distância, que é quando há um espalhamento. E essa é uma situação bastante delicada, né? Então eu aproveito a oportunidade
obviamente, para dizer que, como você citou, hoje eu sou oncologista e também sou cientista. É motivo de orgulho aqui no Piauí, nós estamos conduzindo diversos estudos clínicos atualmente, né? Então, a Preta Gil, ela foi para os Estados Unidos buscando uma nova medicação, alguma oportunidade, alguma esperança. E, atualmente, eu trabalho também com essa questão de trazer remédios novos que possam dar esperança a casos delicados e difíceis, vamos dizer assim, né? Obrigada, viu, doutor, pela entrevista no nosso programa. Inclusive, doutor Danilo, depois